A paz do Senhor, amém? Se coloque de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Feche seus olhos. Se concentre nesse momento com Jesus. E antes de começar essa oração, eu quero falar uma coisinha para vocês. Vocês estão na casa do Pai de vocês, amém? Vocês têm liberdade nesse lugar de adorar, não se sintam presos. Jesus, eis aqui as nossas vidas, te entregamos o nosso coração, a nossa mente. Nós queremos concentrar agora nesse momento. Eu creio que o Senhor já está aqui nesse lugar, e onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Fique à vontade entre nós, Jesus, é isso que pedimos. Amém. Enquanto anjos voavam sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Enquanto anjos voavam sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam a canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser.
você, ó rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Irmãos, a paz do Senhor seja sobre suas vidas, amém? Que bom estarmos na casa do Senhor para podermos engrandecer e exaltar o nome dEle. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, algumas pessoas que nos visitam essa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa vir estar te abençoando, te fortalecendo. Que venha ser a noite onde nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus agir com liberdade aos nossos corações. Você possa vir abrir o seu coração nesse momento, esquecer de todas as coisas e nos ligarmos agora diretamente no trono da graça de Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha falar sobre os nossos corações. Fique sobre seus pés, vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, Deus, para Te louvar, para Te agradecer, para Te bendizer, Deus, para podermos prestarmos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Receba, Pai, os nossos louvores, as nossas ofertas. Ó Deus, que aquilo que nós viemos fazer aqui essa noite, Pai, vencer apenas para poder agradar ao Senhor, para poder prestar um culto de louvor e adoração, Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai, que o Teu Espírito Santo venha estar, Pai, falando no coração de cada um, testificando no coração de cada um. Possamos sair daqui renovados no poder que há no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, te agradecemos. Amém. Irmãos, abre sua Bíblia comigo no livro de Esther. Nós vamos ler o capítulo 3, os 2 primeiros versículos. Livro de Esther, capítulo 3. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinou e nem se prostrava. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, Pai querido, mais uma vez aqui estamos nós. Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Deus, perdoe nossos pecados. Pai, perdoe as nossas falhas. Deus, porque aquilo que nos afasta do Senhor é o pecado. Mas que através da orientação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha estar falando sobre os nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, pode se assentar. Se você puder deixar aberto sua Bíblia em Esther, nós vamos estar decorrendo, vamos estar lendo alguns versículos e capítulos mediante a leitura, a exposição da palavra de Deus. Talvez a sua versão bíblica você possa estar achando estranho aí, pode estar falando Mordecai ou Mardoqueu, mas é a mesma pessoa. Apenas talvez algum tipo de tradução, mas o nome em hebraico, se a gente for analisar na raiz do hebraico, tem o mesmo significado.
né? Então, de antemão, eu já falo, talvez se algum momento eu falar Mardoqueu, né? Mordecai ou Mardoqueu é a mesma pessoa. Amém? Nós estamos dentro de um contexto onde Esther, né? Mardoqueu, o povo judeu, eles estavam exilados ali na Pérsia. Eles eram judeus, né? Foram exilados no domingo passado pela manhã, né? Se você não veio aqui, se você teve a oportunidade de assistir o vídeo, o pastor ele falou alguma coisa sobre Esther também, falou algo sobre o relacionamento que Deus fez ali, e ele deu muitas orientações a respeito desse tempo, dessa época, o que as pessoas estavam vivendo. Não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas Mardoqueu ele era primo de Esther. Depois que seus pais morreram, ele adotou, ficou sendo pai de Esther. Isso tudo está relatado nos 2 primeiros capítulos de Esther. São apenas 10 capítulos, é rapidão você ler isso. Você vai ver mais informações sobre essas questões. Sim, mas ele não se curvou perante Ramã, né, ou Amã. Ele era amalequita. Não apenas vamos dizer porque existia talvez não é uma rixa, mas eram inimigos dos amalequitas e os judeus. Se você for ler ali em 1 Samuel, a partir do capítulo 15, 16, né, 1 e 2 Reis e Crônicas, nós vamos ver que sempre eles guerrearam quanto àquilo. Mas eu entendo que Mardoqueu aqui, ele olhou o fato de não se prostrar diante de uma pessoa, de não adorar diante de uma pessoa. É isso que aquelas pessoas estavam fazendo, se prostraram. Nós lemos isso aqui, elas se inclinaram e se prostraram perante Ramã. Só que o fato dele ser obediente a Deus, o fato dele saber entender da lei, o que dizia lá em Deuteronômio 6, nós vamos ler, para não se curvar diante do outro Deus, para adorar diante de Deus. Quando Jesus está lá em Mateus 3, onde o Espírito Santo leva ele ao deserto a ser tentado pelo diabo, o diabo disse isso: faz isso tudo aqui se você me adorar. Jesus ele cita, não, lá em Deuteronômio diz, porque a palavra diz, somente ao seu Deus adorará, e somente ele servirá. Quando vemos isso aqui, Mordecai ele foi obediente aos ensinamentos de Deus. Ele não se prostrou, ele não se inclinou, ele não adorou Ramã. Mas essa ação de obediência, houve uma consequência muito grande, não apenas em sua vida, mas em todo o povo judeu que se encontrava naquele tempo ali, que não era poucas pessoas. Através do ato de obediência a Deus, todos os judeus a partir daquele momento estavam com seus dias contados. O rei determinou que todos os judeus poderiam ser mortos. Mandou carta para todas as províncias, para todas as cidades circunvizinhas, aonde o rei Assuero ele tinha uma autonomia. E o fato de obediência dele colocou todo o povo judeu em risco. E é sobre essa característica de uma pessoa obediente que eu quero trabalhar com os irmãos aqui essa noite. O título dessa mensagem é o impacto da obediência, a parte 2. A parte 1, se você for lá no YouTube da Igreja Metodista Missionária, no dia 23/7, eu ministrei uma palavra aqui que diz o impacto da obediência, a parte 1. Não vou dizer que é uma continuação do mesmo, mas eu mostro aos irmãos, através da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo, o impacto que a obediência tem na minha vida e tem na sua vida. O tão forte que o poder da obediência a Deus, o poder do Evangelho de Cristo tem sobre a minha e sobre a sua vida. Sobre os simples fatos de obedecer a Deus. Eu quero trazer 3 características que eu vejo em Mordecai, pelo fato dele ser obediente a Deus. A primeira característica é a pessoa ser obediente a qualquer custo. Quando eu falo de ser obediente a qualquer custo, e olho aqui para Mordecai, eu não estou falando de você perder um emprego, de você perder um dinheiro que você tem no banco, de você perder, sim, muitas coisas que nós podemos dizer aqui. Estou falando de correr o risco de perder a sua vida. A mesma questão de uma pessoa colocar uma arma na sua cabeça e falar assim: se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, você vai ser morto. Ele não pensou 2 vezes e foi obediente a Deus. Volte seus olhos comigo aí, o verso 2 diz assim:
todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostraram perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinou nem se prostrava. Ele foi obediente a Deus. O verso 6 vai dizer a consequência disso. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Ramã destruir todos os judeus, porque Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Alex, pode deixar ligado, por favor? Obrigado. A ação de obediência no verso 2, de não se prostrar, de não adorar aquele homem, de não se inclinar perante ele, chega no verso 6 e dá uma consequência que todo o povo judeu tinha sido assinado uma carta para poder ser morto, através da obediência daquele homem. Quem é obediente a Deus é obediente a qualquer custo. Meus irmãos, eu falo a qualquer custo mesmo. É o custo de você perder a sua vida. Hoje nós vivemos num país democrático, onde nós temos o direito de ir e vir, de expressar, de confessar Jesus como seu Salvador, mas tem países em que as pessoas não podem fazer isso publicamente. E muitas vezes nós ficamos com medo de ser obediente a Deus e perder o emprego. Ele não preocupou com a sua vida, mas ele foi obediente a Deus a qualquer custo. Falando da vida, é o bem mais precioso que nós temos. Ele foi obediente a Deus. Em Provérbios capítulo 21, verso 3 diz assim: exercer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Posso citar 1 Samuel 15, 22, que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Meus irmãos, Deus não está interessado no seu sacrifício, sim, Deus está interessado na sua obediência a Ele. Nós podemos pegar vários exemplos bíblicos, sim, José não se prostrou diante do faraó, e mesmo assim Deus colocou ele como rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego também, eles não se curvaram, eles não se contaminaram justamente com Daniel, e Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel o quê? Na cova dos leões. Porque muitas vezes a obediência a Deus pode nos levar a algo ruim, humanamente falando. Mardoqueu, ele ficou sabendo que não só ele ia morrer, mas todo o povo judeu. Ele foi fiel. Querido, se sua obediência hoje a Deus te coloca em risco, seja obediente a Deus. Que não tem risco maior do que perdermos a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior risco. Esse é o nosso maior problema. Se o maior problema da minha vida e da sua vida, de toda a humanidade, é o pecado. Por que o pecado? Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Se Deus resolveu o nosso maior problema, que é o pecado, quem dirá as outras coisas? Porque o nosso maior problema sim é o pecado, mas Deus resolveu mandando o seu Filho amado Jesus Cristo, que venceu o pecado. Então a obediência a Deus nós devemos ter é nos mínimos detalhes, é nas poucas coisas. Nós achamos que uma mentiria ali não tem problema, uma coisa ali não tem problema, mas é a desobediência. E a desobediência, ela não agrada a Deus. Em Daniel capítulo 3, só vou citar aqui, você pode anotar, Daniel capítulo 3, o verso 10, diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Lê o contexto anterior. Sabe por que o rei fez eles prosperarem? Porque eles foram fiéis a Deus. A fidelidade deles a Deus fez que eles tivessem prosperidade. Não é por trabalhar demais, não é por juntar dinheiro demais. Sim, nós devemos esforçar, devemos ter, mas o que vai fazer nos prosperarmos é sermos obedientes a Deus. Jesus, ele disse isso para aquele povo: ai de vocês que dizem guardar isso, guardar aquilo, mas e o dinheiro e o dízimo, dá tudo.
Querido, eu digo para você que tanto o dízimo quanto a oferta também faz parte do pacote da obediência que devemos ter a Deus. Não podemos deixar isso de lado. Porque quando nós falamos em dinheiro, né? Aí vira a cabeça, é complicado, isso é... Sim, a obediência também, no dízimo, na oferta ao Senhor, também faz parte do pacote de obediência que nós devemos ter a Deus. E aqui diz que eles foram prósperos, mas porque eles obedeceram a Deus. Depois lê ali Daniel, você vai entender muito mais, onde Daniel ele resolveu não se contaminar com as coisas do reino. A pessoa que é obediente a Deus, ela é obediente a qualquer custo. Ela pode sofrer qualquer tipo de consequência humanamente falando, mas Deus honra aquela pessoa, porque a obediência faz parte da vida de Jesus. Nós devemos ser iguais a Jesus. O segundo ponto que eu quero trabalhar, mesmo sabendo a consequência, essa pessoa continua obediente. É importante, interessante você chegar em casa e ler esse livro de Esther. São 10 capítulos, você vai entender, talvez mesmo eu falando aqui, não vou conseguir dizer todas as coisas, exemplificar todas as coisas. Mas quando eu falo que mesmo sabendo a consequência, ele continuou sendo obediente. Volte seus olhos comigo para o capítulo 4, o verso 1. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, voltou a Ramã e pediu desculpas. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Quando ele ficou sabendo, ele voltou lá em Ramã e foi pedir desculpas? Não. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Você vestir de pano de saco naquele tempo significava humilhação. Querido, mesmo que talvez ele foi até o reino, ele foi até a porta do rei, para ou pedir a ajuda do rei, ou pedir a ajuda de Esther, ele continuou sendo obediente, porque ele poderia resolver esse problema muito fácil. Ele poderia voltar lá em Ramã e falar assim: ó, peraí, me desculpa, eu vou prostrar diante de você aqui, o problema estaria resolvido. Eu entendo que mesmo que ele foi atrás do rei para pedir misericórdia, tanto ele foi informar Esther as coisas e pedir orientação, ele não se arrependeu daquilo que ele fez. Porque se ele arrependesse daquela atitude que ele teria feito, ele teria voltado lá em Ramã e poderia ter se curvado, se prostrado diante dele. Mas ele permaneceu fiel, ele não voltou atrás, pelo contrário, ele clamou, ele se humilhou. E durante todo esse capítulo 4 aqui, se você ler, aí depois Esther convoca todos os judeus, manda fazer jejum, manda, vamos jejuar, vamos orar, vamos. A mesma coisa que aconteceu lá com Nínive. Deus falou que ia destruir, o que o rei disse? Ó, até os animais vão jejuar. Não quero nenhum animal comendo, vai todo mundo vestir pano de saco, vai todo mundo buscar o arrependimento do Senhor. A obediência tem que fazer parte da vida do cristão. A obediência, ela precisa fazer parte do meu dia a dia. Mesmo que eu acho que é uma coisa pequena, não tem problema eu desobedecer a Deus aqui. É desobediência. Quanto mais obedecemos a Deus, mais claramente ouvimos a sua voz. Quanto mais obedecemos, mais claramente ouvimos a voz de Deus. Ele foi obediente a Deus. Sim, ele sabia o que queria acontecer. Se ele foi pedir o rei misericórdia, se ele foi contar a Esther o que ia acontecer, se não foi um sinal de arrependimento, mas ele procurou de uma forma, não vou dizer de ajudar a Deus, mas de informar Esther. Falou assim: Esther, você está aí do lado do rei, você é a princesa, você vai interceder por nós. E Mordecai nem sabia, porque Deus ele já tinha providenciado esse livramento antes mesmo. Se você for olhar o capítulo 1 e o capítulo 2, né, a mulher antes do rei Assuero, a Vaste, foi destronada e colocou Esther. Então a provisão de Deus já estava na frente daquilo que Mordecai ia fazer. Querido, Deus ele sempre está à frente de mim e de você. Muitas vezes aquilo que acontece hoje eu não entendo, mas amanhã nós vamos entender, amanhã nós vamos compreender, porque o fato de eu obedecer a Deus
Faça com que a justiça de Deus aconteça. Faça com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aconteça. E uma característica de uma pessoa que é obediente a Deus, ela, mesmo sabendo a consequência, ela continua sendo obediente. Eu entendo que o mesmo Mordecai, sabendo que ele ia correr risco de vida, tinha a carta assinada, e aquilo antigamente era certo, era decreto. Não tem hoje aí que é tanta coisa, vai para vai para instância 2, instância 3, instância 50, até. Antigamente não tinha isso não, assinou, era lei. Ele não voltou lá em Ramã e falou assim: não, Ramã, vamos resolver esse problema aqui entre a gente. Eu vou curvar diante de você, eu escrevo uma carta, eu peço perdão, eu faço qualquer coisa, eu mando Twitter, eu mando um WhatsApp no grupo aí, e está tudo resolvido, vamos. Não, ele continuou sendo obediente a Deus. Ele não fez as coisas do seu jeito, mas ele foi sim, ia pedir o rei misericórdia, conversou com Esther, falou as coisas, aí Esther, eu creio que usada por Deus, falou assim: ó, vamos jejuar. Capítulo 4, verso 16. Vai, ajunta a todos os judeus que se achem em Suzã, e jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Muitas vezes a nossa opção de orar e jejuar é depois que nós já fizemos tudo. Talvez o desespero humano fazia com que Esther corresse lá no rei, e se ela apresentasse diante do rei, se o rei deixasse ela se apresentar, ela poderia morrer. Porque ela era assim mesmo sendo esposa, se o rei não chamasse, a esposa não poderia ir. O que ela fez? Nós vamos jejuar, nós vamos orar, daqui 3 dias, querido, não é questão de agir na hora, mas é questão de agir no tempo certo. A obediência faz isso comigo, com você. Não é agir a qualquer custo, não é agir no calor da emoção, é saber ter paciência. Porque quem obedece a Deus, quem tem intimidade com Deus, tem uma atitude sábia mediante uma situação difícil. Porque o Espírito de Deus que habita em nós vai trazer paz, vai trazer conforto. Fala assim: calma. Não era no tempo de Esther. Ela sabia, se ela acontecesse, ela ia jejuar, ela ia orar. Fala assim: eu vou chegar, mas mesmo se eu morrer, eu já estou com a carta de morte mesmo. Mas antes disso eu vou confiar em Deus, eu vou depender de Deus, eu vou buscar fazer a minha parte com Deus. E vou diante do rei. E último ponto: quem obedece a Deus, espera Deus fazer justiça. Quem é obediente a Deus, espera no tempo certo, no tempo correto, Deus fazer justiça. Olha o último capítulo, capítulo 10, o verso 3. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos teus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Meus irmãos, eu entendo aqui, mesmo que Mordecai, ele chegou e tentar ter acesso ao rei, ele conversou com Esther, ele dialogou ali com Esther através, de um oficial que foi ter com ele ali na praça, porque ele não quis tirar suas vestes. E você não poderia naquele tempo apresentar diante do rei com qualquer roupa. E hoje nós pensamos que nós podemos vir para a casa do Senhor com a roupa que a gente quiser. Naquela época não era qualquer forma, qualquer jeito que chegava-se até o rei, não. Vamos trazer as coisas para a casa de Deus, ter excelência. Isso é obediência. Temos que compreender essas coisas, entender o que Deus tem falado, o que Deus tem mostrado. Mesmo entendendo que ele foi falar com o rei, que ele conversou com Esther, mas ele esperou Deus agir no tempo de Deus. E Deus honrou a sua obediência. Ele não foi conversar com Ramã dizendo: peraí, vamos resolver isso aqui. Ele não tentou fugir, ele não tentou fazer nada. A única coisa que ele fez assim, foi orar o que Esther ordenou e pedir Deus orientação. Se você ler todo o capítulo 4, diz que Esther, ela promete interceder pelo seu povo. O capítulo 5, Esther convida o rei Ramã para um banquete.
Querido, tudo isso aqui, Mordecai não tinha noção do que ia acontecer. Deus ele já tinha providenciado a válvula de escape, antes mesmo dele ter aquele ato de obediência. Porque quando Deus ele coloca Esther como rainha, sim, a providência de Deus já estava ali do lado do rei. Se lemos aí o capítulo 6, o verso 10. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que estará sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma, tudo quanto disseste. Então no tempo de Deus, Deus fez ao contrário, fez que Ramã se curvasse diante de Mordecai. E o capítulo 7, o verso 10: enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Querido, eu estou falando aqui para nós pedirmos Deus justiça, obediência, para que a gente venha ter alegria. Não é isso. Nós estamos falando de um tempo completamente diferente do tempo que vivemos hoje. Então, naquilo que Ramã tinha preparado para matar Mordecai, pela obediência dele, Deus fez ao contrário. Porque naquele tempo o que era? Olho por olho e dente por dente. Graças a Deus que hoje nós vivemos um tempo da graça, que é favor imerecido. E o capítulo 9, o verso 4 diz assim: porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Sabe por que ele se tornou mais poderoso e porque foi o segundo? Porque ele foi obediente a Deus. Mesmo sabendo a consequência, ele foi obediente. Mesmo sabendo que ele teria retaliação da sua obediência, ele continuou sendo obediente. E mesmo assim ele esperou o tempo de Deus para Deus honrar não apenas ele, mas para honrar todo o seu povo. Mordecai foi obediente a Deus, sofreu retaliação, mas permaneceu obediente. Querido, obedeça a Deus e deixe que Deus faça o resto. Seja obediente a Deus nos mínimos detalhes. A nossa obediência a Deus não é só apenas bênçãos materiais ou coisas que nós possamos alcançar aqui. Mas eu digo que a maior reação de Deus da nossa ação de obediência é ser salvos através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. A melhor reação da minha obediência é a sua, essa, meu querido. Não é outras coisas que Deus pode nos dar, mas é sermos salvos em Cristo Jesus. Mesmo nós sendo falhos, mesmo sendo pecadores, se nós permanecermos fiéis até o fim, a Bíblia diz que esse será salvo. Nós precisamos ser obedientes a Deus no tempo que fala que ser obediente a Deus é ser fanático. Nós estamos chegando no tempo, porque se você falar alguma coisa que é obediente a Deus, eu vou chamar você de fanatismo. Para com isso, as coisas estão mudadas. Sim, mas a Bíblia diz que todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus ela passará. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Querido, a sabedoria de Deus é completamente diferente da minha e da sua. A sabedoria de Deus é totalmente diferente daquilo que nós vimos aí fora, porque a sabedoria de Deus diz que nós precisamos nos humilhar para Deus nos exaltar. Nós precisamos dar para receber. Se eu não tenho algum, nós precisamos ser, é melhor servir do que ser servido. Nós temos que descer para subir. É melhor dar do que receber. Se a pessoa te bater uma face, assim, dei a outra. Se a pessoa te pedir uma túnica, dei duas. Se a pessoa te obrigar a andar uma milha, ande duas. Porque a sabedoria de Deus, se nós lemos Coríntios ali, Paulo falando algumas coisas ali, ela é loucura para os que perecem. Deus usou as coisas simples para confundir os sábios. O povo de Israel naquele tempo estava esperando vir Jesus, um cara forte, de um exército tremendo, que ia libertar aquele povo ali da escravidão que estava tendo de uma certa forma, de Roma, que estava tendo um império grande ali. Mas quando Jesus veio falando essas coisas da sabedoria de Deus, eles crucificaram e mataram Jesus. Quando Noé começou a construir a arca, chamou Noé de doido. E hoje, quando eu e você falamos que Jesus vai voltar, eles faltam chamar nós de loucos.
Quando Jesus estava subindo ao céu, por que vocês estão vendo aquele lá? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, desde a consumação do século. Nós vimos o exemplo de Mordecai. Ele foi obediente a Deus e correu risco à sua vida, à vida do seu povo. E hoje nós estamos com medo de quê? Para sermos obedientes a Deus. Um emprego, um cargo, político A, político B, político C, amizade, seguidor. Que ele seja obediente a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que a palavra de Deus diz. Sim, se sofremos alguma coisa de consequência, sim, seja obediente à palavra de Deus. Talvez é muito fácil falar isso. Você está fazendo, mas é muito fácil. Não é você falar assim. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Na obediência de Mordecai, Deus o livrou ele. Porque na minha e na sua, Deus não vai nos livrar. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o mesmo Deus que será eternamente. Eu quero citar uma última frase aqui da Júnia Hayashi. Ela diz assim: quanto mais obedecemos a Deus, mais para dentro da vontade de Deus nós vamos. Querido, quanto mais você obedece a Deus, mais para o centro da vontade de Deus nós vamos. Talvez eu vou fazer uma comparação esdrúxula, não sei, esquisita. A obediência é o cotonete que Deus usa para limpar os nossos ouvidos espirituais, para podermos ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo e a chegar até aí. Porque quando nós obedecemos, nós enxergamos as coisas melhores, nós entendemos a voz de Deus melhor, nós vimos Deus agir em nossas vidas nos mínimos detalhes. Quanto mais obedecemos a Deus, mais para dentro da vontade de Deus nós vamos. Querido, o impacto da obediência. A obediência tem um efeito muito grande na minha vida e na sua vida. Mas eu quero dizer aqui, nós não devemos obedecer a Deus com medo do inferno. Porque se eu obedecer a Deus com medo do inferno, eu não vou ser merecedor do céu. Eu tenho que obedecer a Deus pelo que Ele é, pela sua santidade, pelo seu caráter, pelo que Deus Ele é. E a palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu quero ler o último versículo aqui. Esse último versículo que eu vou ler aqui agora foi o primeiro versículo que eu li na minha primeira pregação do impacto da obediência, a parte 1. Está em 1 João, capítulo 5. João capítulo 5, verso 3, né? Mesmo talvez se você viu ou não viu essa pregação, não estou, mas volte lá e assista. Foi do dia 23, dia 20, isso mesmo, dia 23 de 7 de 2020, está lá o impacto da obediência, a parte 1. Em 1 João, capítulo 5, verso 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Fique sobre seus pés. Irmãos, não é porque eu estou pregando, mas a palavra do Senhor diz que a palavra dele, ela não volta vazia. Vou usar uma coisa que o pastor Paulo de Mantena costuma muito usar, né? Eu creio que eu não joguei palavras ao vento. Eu creio que a presença do Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, está aqui sobre as nossas vidas. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração? Feche seus olhos, medite nisso que você ouviu aqui. Não vou me delongar muito aqui, mas eu quero que você medite nisso que você ouviu, em que o Espírito Santo de Deus falou em seu coração sobre obediência. Sim, que nós devemos sim ser obediente a qualquer custo. Mesmo sabendo da consequência, precisamos continuar sendo obedientes. E obedecer a Deus, esperar Deus fazer a justiça, esperar Deus agir no tempo certo, da hora certa.
Querido, Deus Ele quer que nós sejamos obedientes nos mínimos detalhes. Não só aquilo que talvez nós podemos pensar que vamos ter consequências grandes, ou aquilo que a gente pensa que não tem problema, ou aquilo que a gente pensa que não tem nada a ver. Mas nós devemos ser obedientes a Deus em tudo que envolve a nossa vida, em tudo que envolve a nossa escolha, em tudo que envolve aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Nós devemos ser obedientes a Deus, porque a obediência, ela gera bênção, e a desobediência, ela gera maldição. Não posso ser obediente a Deus para ter as bênçãos, não é isso, mas eu tenho que ser obediente a Deus pelo aquilo que Ele é, pela sua santidade, pela sua imutabilidade, um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo, um Deus que nos ama, mesmo sendo falhos, sermos pecadores, mesmo que nós somos falhos, mas Ele mandou o Seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a maior reação da nossa ação de obediência é sermos salvos através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Querido, não importa o que você esteja passando, o que você esteja vivendo, não importa as decisões que você tem que tomar, não importa as atitudes que você tem que tomar, só se diga uma coisa: seja obediente a Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar por esse momento. Deus, te louvar, Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, para podermos prestar um culto de louvor e adoração. Deus, para podermos estar diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Deus, a Tua palavra que gera mudança. Deus, a Tua palavra, Pai, que muda vidas, que muda história, que muda pessoas. É a Sua palavra, Deus. Porque a Tua palavra diz: santifica na verdade. A Tua palavra é a verdade. Deus, que nós possamos cobrir a nossa mente, os nossos pensamentos de acordo com a Tua palavra. E que a obediência venha ser, ó Pai, em primeiro lugar em nossas vidas. Deus, mesmo que seja difícil, mas só vai nos dar força de tomarmos decisões que sejam decisões que venham obedecer ao Senhor. Mesmo as consequências que podemos fazer, perder o emprego, perder isso, perder aquilo, mas precisamos nos portar obedientes ao Senhor. Porque a Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Deus, se nós olharmos lá o que diz todas as coisas, é o que comer, o que beber, o que vestir, é o nosso sustento. Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram prósperos lá, ó Pai. O rei os fizeram prósperos, porque eles foram obedientes. José, Deus, ele passou por momentos difíceis, mas ele foi obediente, o Senhor honrou. Daniel, ele resolveu, Deus, não se contaminar com as especiarias, com as coisas assim, o Senhor honrou. E quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente. Deus, que nós possamos entender verdadeiramente o que o Evangelho do Senhor diz. Que precisamos perder para ganhar, que é melhor servir do que ser servido, que nós temos que descer para subir, que nós temos que dar em vez de receber. Que a sabedoria do Senhor, Deus, venha estar sobre nossos corações através da ação do Teu Espírito Santo. Deus, que nós possamos sair daqui essa noite, ou quem vai escutar essa pregação, possa vir ter um entendimento que o impacto que a obediência a Deus gera na minha vida, na minha família, na minha geração. E que meus atos venham ser atos de obediência ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Deus, muito obrigado por a oportunidade de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados. Que possamos sair daqui essa noite edificados no poder que há no nome de Jesus. Possamos sair daqui fortalecidos, ó Pai, no poder que há em nome de Jesus. Que possamos sair daqui convictos, Deus, que a partir de amanhã, qualquer decisão que tivermos que tomar, possa vir ser decisões que venham obedecer a Tua palavra. Nos dê força, Deus. Humanamente falando não é fácil, mas Jesus disse que Ele subiria e deixaria um outro Consolador, que é o Espírito da verdade. Quando Ele viesse, Ele ia convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê força para tomarmos essas atitudes de obediência ao Senhor. Que possamos ter uma vida de obediência à Tua palavra, de entendermos e compreendermos a importância da oração, do jejum, de termos uma vida de comunhão com o Senhor.
e que a obediência venha fazer parte do nosso dia a dia. Pai, muito obrigado. Que a presença do Senhor venha sobre as nossas vidas. Muito obrigado por cada pessoa que veio aqui esta noite. Deus, eu tenho certeza que não foi em vão, não, Pai, mas o Senhor trouxe essas pessoas aqui. E a quem esse vídeo irá chegar também, Deus, não vai ser em vão, só vai chegar até a Tua palavra. Porque a Tua palavra diz, Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Deus, aumente a nossa fé. Deus, aumente a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. Que possamos entender, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto que deu o seu Filho amado Jesus Cristo, que foi obediente. E a vida de Jesus é o estilo de vida que nós devemos ter para agradar o Senhor. Pai, muito obrigado. Nos leva, Deus, para a nossa casa em paz e segurança. Nos guarda, nos livra de todo o mal, dessa praga, dessa pandemia, Deus. Que possamos sim, ó Pai, vigiarmos, ficarmos atentos às coisas, entender que o Senhor guarda os seus. Muito obrigado, Deus. Que a presença do Senhor venha sobre nossas vidas. Que a paz do Senhor, ó Pai, venha sobre nossas vidas. Que a presença do Senhor, Deus, possa vir alcançar, Deus, as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, vão em paz. Que Deus abençoe a sua vida. Tome posse dessa palavra. Que Deus venha te sustentar e te fortalecer. Em nome de Jesus. Amém.